E ainda, vamos dar início à nossa EBD hoje com meditação no Evangelho de Mateus, que está em Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. Eu vou estar fazendo a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Então, estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhes rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Teremos uma palavrinha de oração agora, irmãos. Grandioso Pai, nosso Deus, Pai soberano, nós estamos reunidos, Senhor, para que possamos aprender um pouquinho da sua palavra, aprender um pouquinho do que o Senhor pede a nós, que nós pregamos o Evangelho, que nós evangelizamos. Então estamos aqui, Senhor, reunidos para que possamos estudar e aprender e possamos então levar o seu Evangelho a todos. Senhor, abençoe a cada um aqui presente e mesmo aqueles que não vieram, Senhor, abençoe a cada um, guie o coração deles para que esteja sempre no caminho do Senhor. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, esse é um texto que nos revela algumas circunstâncias que acontecem em nossas vidas. E ele nos traz alguns exemplos, né? Como nós podemos ver, alguns exemplos de fé. O relato contido nesses versículos reveste-se de singular interesse. O milagre aqui registrado demonstra o caráter de Jesus Cristo quanto ao seu povo, o poder e misericórdia do Senhor Jesus e a mistura de fé e incredulidade que caracteriza até os seus melhores discípulos, são maravilhosamente ilustrados. Nós podemos observar nesse trecho da Bíblia que nós temos a revelação de Cristo aos seus discípulos com os milagres, mas temos também nos mostrando o medo que eles têm, que esse medo é pela falta da fé. Então, se nós analisarmos, nós temos no versículo 22, né, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Nesse episódio, que ocorre logo após a multiplicação dos pães, Jesus despede a multidão,
e sobe ao monte para orar. Ele vai sozinho ao monte a orar. E os discípulos enfrentam uma tempestade no mar da Galileia. Então nós podemos observar que tudo foi da forma que Deus planejou, né? Cristo deixou que eles partissem sozinhos para o mar para que pudessem ser provados. Então, é muito claro nós entendermos a questão da fé e a insegurança deles. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava lá, ele só, né? Estava ele só. Antes de qualquer ação, o que Jesus faz? Ele busca comunhão, ele busca pelo Pai. Ele sai para orar e busca a comunhão com Deus. A oração, ela é essencial para que possamos enfrentar nossos desafios espirituais. Não basta simplesmente nós estarmos lendo as Escrituras, estarmos estudando, mas nós não praticamos, nós não oramos. Então, ele se preparou, ele foi ter com o Pai, antes de qualquer situação. Depois nós temos também, no versículo de 24 a 27, que fala sobre a tempestade e o medo. Também podemos dizer de uma outra forma, né? Podemos dizer a fé e a falta da fé, como tempestade e o medo, né? É quem tem a fé e também tem a falta da fé. Diz assim os versículos: entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Então, por mais que eram os discípulos de Jesus, eram fiéis a ele, estavam sempre junto com ele, eles temeram. Continuando, mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele deixou claro aos seus discípulos para que não tenham medo. É ele está junto deles, né? Então esta é uma lição que nos exorta muito, né? Fala para a gente sobre a nossa questão espiritual, sobre a nossa fé. Então é muito importante valorizarmos. Um outro cenário que nós temos, né, que é um cenário de crise, né, que é essa crise espiritual, nós podemos também observar, né, alguns pontos, né? Quais pontos são esses, né? Os discípulos, eles estão em um barco, eles estão longe da terra, enfrentando uma tempestade. É comum, ao navegar pelo mar, enfrentar tempestades, mas não daquela grandiosidade, não da forma que eles estavam sendo tentados. O vento ele era contrário, ou seja, tudo estava dificultando o avanço deles para chegarem ao destino. Então eles começaram a ter medo, começaram a temer, sem saber o que iria acontecer, temendo um naufrágio, temendo o pior. Outro detalhe, outro ponto, já era noite, né? Aproximadamente, podemos dizer, entre 3 e 6 da manhã, porque dizia ser quarta vigília, né? E é um momento, é um horário esse, que é um horário muito escuro, muito solitário. Então, o que acontece? Tudo estava fechando para provocá-los, para poder provocá-los à fé. Mas eles sentiram medo, eles estavam com muito medo. E isso representava os momentos em que estamos longe, né? Isso representava o momento que eles estavam longe. Aquele momento que eles estavam longe da terra, somente tinha águas, muita ventania, vento, o barco querendo virar, né? Então, para nós, isso também representa um momento que nós estamos longe de segurança, né? Cercado pelas dificuldades nossas. É um momento em que parece que Deus está distante, parece que Deus não está conosco, Jesus não está conosco. Esses são os momentos em que nós passamos por dificuldades, esse é o momento que nós estamos passando pela tempestade, né? Mas quando Jesus se aproxima, nós podemos observar, né, o que Jesus faz. Ele simplesmente ignora toda aquela crise, ele ignora a crise, né?
Porém, de uma forma que nós entendemos que ele não está ignorando. Ele ignora por quê? Ele não teme. Ele teve com o Pai anteriormente. Ele orou, ele estava ciente daquilo. Então, no primeiro momento, nós acreditamos. Não, acreditamos sim. Jesus, ele ignorou a crise e avançou. Mas, aí é que nos enganamos. Ele não ignora essa crise. Ele simplesmente, ele vai ao encontro dos discípulos, vai ao encontro deles, andando sobre as águas, andando sobre o mar. É algo que, para nós, parece ser impossível. Para nós, praticamente, se dizer hoje para a gente, vamos então caminhar sobre as águas? E aí? Então, para nós parece ser impossível, mas para Cristo nada é impossível. Isso mostra que nenhuma tempestade impede Jesus de chegar até nós. Então, o que podemos entender? Que não importa qual a nossa dificuldade, não importa quão grande é a nossa tempestade, Jesus, ele chega até nós. Jesus, ele vem até nós. Ele nos socorre, ele nos guia. Ele está sempre presente conosco. O medo distorce a percepção. O medo, o que acontece? Nós podemos, de repente, nos sentirmos seguros, podemos nos sentir confiantes, porém, se algo acontece ao ponto de provocar um pequeno medo, esse medo pode ir aumentando, vai aumentando, ele tira o nosso foco, ele tira a nossa esperança, e muitas vezes, ele enfraquece a nossa fé. Então, esse medo é perigoso. Nós devemos tratá-lo com consciência e não devemos ignorar, como Cristo fez, onde nós muitas vezes pensamos que podemos ignorar, que é o correto a se fazer, mas não devemos ignorar, devemos enfrentar. De que forma? Em oração, pedindo apoio ao Pai, pedindo a Deus, orando a Deus. Cristo está sempre conosco. Os discípulos não reconheceram Jesus no momento que ele estava caminhando sobre as águas. Quando ele estava se chegando a eles, eles achavam que era um fantasma em meio à escuridão. Por quê? Porque eles jamais imaginavam que Cristo fosse caminhar sobre o mar. Eles jamais imaginavam que ele fosse fazer algo tão incrível, tão difícil de acreditar para nós humanos. O medo faz com que vejamos o socorro como uma ameaça. Eles acharam que Cristo era um fantasma. Por quê? Porque estavam tomados pelo medo. Então, tomados pelo medo, eles não imaginaram em nenhum momento que pudesse ser Cristo vindo a socorro deles. Eles tiveram muito medo com isso. Quantas vezes, em meio à dor, nós reconhecemos a presença de Deus? Ou melhor, quantas vezes nós não reconhecemos a presença de Deus? Porque muitas vezes nós nos apanhamos em dificuldades, em meio a uma dor, um sofrimento, e até em conversa com os irmãos, temos o costume, estou confiante, estou em Deus. Mas quantas vezes nós não nos reconhecemos com a presença de Deus? Sempre temos essas dificuldades. Então, devemos sempre estar em oração. Jesus, ele encoraja com palavras e com a sua segurança. Ele diz no versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus não apenas aparece, ele fala diretamente ao coração dos discípulos. Tende bom ânimo, é um chamado à coragem. Ele está exortando os discípulos que tenham coragem, que fortifiquem a sua fé. Sou eu. Ecoa o nome de Deus. Jesus revela como o próprio Deus presente daquela crise. Não temais. Ele é o consolo que transforma todo o pânico daqueles discípulos, todo o pânico deles, em paz. Então, ele deixa bem claro para eles, não temais. Quando eles observam que é Cristo, quando eles o veem entrando dentro do barco, eles oram, eles o louvam, eles o engrandecem.
eles o santificam. Então, nós devemos entender que o Jesus, ele não está ausente diante das tempestades. Ele vem sempre ao nosso encontro. Ele sempre está conosco. O que nós devemos fazer? Reconhecê-lo diante a nossa tempestade. Nós devemos reconhecer Cristo como a nossa salvação nesta tempestade. Ele mostra, nesse ensinamento, mostra que o medo, ele pode nos confundir muito, né? Mas a voz de Cristo, ela nos traz clareza. As Escrituras nos trazem o ensinamento. E Deus, Ele nos traz a paz. Nós devemos sempre estar reforçando. A presença de Cristo, ela tem que ser suficiente para nos dar ânimo. Ela tem que ser suficiente para nos dar ânimo. Mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando não vemos, nós devemos saber que Ele está presente. Ele está sempre conosco. Depois, tem um trecho entre o versículo 28 e o 31, onde Pedro caminha também sobre as águas. Diz assim: respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Bom, mais uma observação que nós devemos ter. Pedro pediu que Cristo mandasse ele ter com ele por sobre as águas. Então, Jesus disse para ele ir, venha, chamou ele. E ele foi. Mas, naquele momento em que ele começou a caminhar sobre as águas, ele sentiu os ventos, ele sentiu aqueles calafrios, a água com certeza molhando os seus pés, e aí ele começou a sentir medo. Esse pequeno medo que ele começou a sentir, começou a aumentar, e ele começou a perder a sua atenção a Cristo. Ele começou a enfraquecer a sua fé, porque começou a duvidar. Com certeza ele deve ter pensado em alguns momentos: será que eu consigo? Será que eu vou conseguir caminhar sobre as águas e vou chegar até Cristo? Então, neste momento, a sua fé estando fraquejada, ele começou a submergir, começou a afundar. É onde ele pediu socorro. Ele pediu socorro a Cristo. Cristo não deixou que ele se afogasse. Não deixou. Ele prontamente o socorreu. Prontamente socorreu. E o alertou, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque ele duvidou da própria fé. Da própria fé. Então, isso nos mostra, que a fé nos permite caminhar sobre o impossível. A fé nos torna pessoas que podem fazer qualquer coisa. Quando nós falamos em fazer qualquer coisa, é lógico, quando a gente fala qualquer coisa, a gente já imagina inúmeras coisas, Mas qualquer coisa que agrade a Deus, qualquer coisa que seja para a honra e glória do Senhor. Tá? Então, quando a gente se refere assim, em fazer qualquer coisa por ter fé, por seguir a Cristo, é para a honra e glória do Senhor. Então, a fé, ela não nos limita, ela nos encoraja e nos mantém no foco. Mas quando nós temos dúvida, essa dúvida ela acaba conosco. Ela nos leva ao caminho errado, nos leva sempre a cometer erros. A dúvida, como podemos dizer, a falta de fé, ela nos afunda, ela faz com que nós vamos para cada vez mais distante de Cristo. Ela simplesmente acaba conosco. Ela acaba conosco. Nós precisamos manter os olhos sempre em Jesus Cristo. Precisamos manter firmes na nossa fé, e não nas circunstâncias, e não ao redor, nas tempestades que acontecem. Então, isso é bom para nós entendermos que, por mais que tenhamos problemas, o nosso foco é Cristo. O nosso foco é Cristo. Devemos estar em orações, devemos estar sempre
orando, sempre estudando as Escrituras. Cristo é quem nos mantém firmes na fé. Depois temos um momento em que os discípulos, nós podemos dizer assim, eles entram em adoração e reconhecimento. No versículo 32 a 33, diz assim: E, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então, neste momento, todos reconheceram a Cristo. Eles entenderam que Cristo estava presente todo momento, mesmo durante a tempestade, que Ele não os abandonaria. Então, esse trecho, ele nos mostra que também devemos ter uma resposta. Nós devemos ter a resposta ao milagre, que é a adoração, né? Então, nós devemos adorar sempre ao nosso Senhor. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e Ele transforma a nossa fé, transforma a nossa vida. Então, irmãos, um momento onde nós podemos entender muito fácil é o momento em que Cristo entra no barco. A hora que Ele entra no barco, todos caem aos pés dEle, todos o adoram, todos respondem juntamente a esse milagre. Então, podemos justificar que tudo que Cristo faz, tudo que Ele nos exorta, é para a honra e glória do Senhor. E a todo momento, perante as nossas dificuldades, a todo momento nessas ventanias e tempestades que nós enfrentamos, Cristo está conosco. Não precisa nós preocuparmos ao ponto de perder a cabeça sem saber o que fazer. Basta pedirmos a ajuda. Cristo está para nos ajudar, vai nos auxiliar. Ele vai nos socorrer em meio à tempestade. Então, esse estudo ele nos remete a alguns itens, né, alguns requisitos que nós devemos entender e talvez até estudar mais profundamente. Não é o caso por agora, mas eu tenho algumas perguntinhas para fazer para os irmãos, né, para que os irmãos reflitam. Por que Jesus ele se retirou para orar antes dele ir ao encontro dos discípulos, né? Por que ele fez isso? Aquele momento foi tão crucial que ele se retirou, foi orar, foi estar sozinho com Deus. Será que isso também é um exemplo para nós? Será que é algo que nós também devamos fazer com mais convicção, com mais certeza, né? Então, brevemente, né, podemos entender que Cristo ele buscou a comunhão com o Pai. Ele buscou, de uma forma, estar com o Pai e manter-se forte, porque quando Ele veio ao mundo, Ele veio como homem, Ele veio como nós, sujeito a todas as tempestades, sujeito a todos os problemas. Da mesma forma, então, Ele nos ensinou que devemos estar sempre em oração, devemos estar sempre procurando estar em comunhão com Deus. E como diz o próprio versículo, né, e a despedida da multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho, né, para que ele pudesse ter esse momento de comunhão com o Pai. E Pedro, né, o que Pedro nos ensina sobre a fé e dúvida? O que ele pode nos ensinar sobre isso, né? Que é como Cristo disse no versículo 31, homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Então, é muito básico, né, para nós entender a fé e entender também a questão da dúvida, né? Muitas vezes a gente fala, eu tenho fé, eu acredito, eu creio em Cristo, mas naquele momento de maior dificuldade, estou lembrando, estou orando, estou procurando ter comunhão com o Pai. Então, que a fé, ela nos leva a viver milagres, muitos milagres, mas a dúvida, ela vai cada vez nos afundar mais, fazer com que nós possamos cair, fazer com que nós perderemos o nosso caminho, nós perderemos a nossa direção. Então, a dúvida não pode tomar conta de nós. E como podemos manter o foco, então, em Jesus, em meio a tantas tempestades que nós temos em nossa vida, né? Como o próprio Cristo disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que ele quis dizer com isso? Que Ele está aqui, Ele está presente. Não é para temermos, Ele está sempre conosco, através da oração, através da palavra,
através da nossa leitura, a confiança constante no Pai. E também uma outra pergunta que eu queria que os irmãos refletissem, né? Onde eles disseram no versículo 33, verdadeiramente és filho de Deus. Eles exclamaram, né? O que significa reconhecer Jesus como filho de Deus após o milagre, né? Nós precisamos esperar o milagre acontecer para nós reconhecermos como filho de Deus? Nós já sabemos que Ele é filho de Deus. As Escrituras já nos exortam e nos revela tudo o que precisamos saber a respeito de Cristo, né? E então, reconhecer sua autoridade divina e adorá-lo é o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo que nós podemos fazer, pois Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Jesus, Ele está presente mesmo quando nós não vemos. Quando nós pensamos que Ele não está conosco, Ele está. Ele está aguardando que nós entramos em comunhão com Ele, aguardando nossa oração, aguardando nosso pedido de socorro. A fé, ela precisa ser exercitada em meio a todas as dificuldades. Em nenhum momento nós podemos deixar de ter fé. Sabemos que fraquejamos, sabemos que nós tropeçamos, temos dificuldades, mas precisamos buscar, precisamos orar. Em todo momento, estar em oração. A oração, ela é uma conexão que nós devemos ter com Deus e ela é vital para nós. Nossa vida aqui no mundo depende de estarmos em comunhão com o Pai. A adoração, ela é a resposta natural ao reconhecimento da soberania de Cristo. Através da adoração, nós podemos reconhecer a soberania de Cristo, entender que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus e Ele nos guia em todos os caminhos. Então, irmãos, esse é o estudo de hoje e o ensinamento que eu queria passar para os irmãos. Peço que todos reflitam e eu queria deixar uma perguntinha para os irmãos, né? Se os irmãos quiserem refletir com mais calma depois, no seu íntimo, né? Qual que é o seu desafio, né? O seu maior desafio de enfrentar? Qual é ele? Qual é o mais difícil, né? E o que te ajuda a continuar, mesmo tendo esse desafio tão grande, né? Se pararmos para analisar, né, para responder isso, para que nós possamos superar, nós podemos ler Mateus 14, 27, né, para a gente poder finalizar. E eu queria que, se possível, Eric colocasse ele para a gente e que nós leiamos todos juntos. Mateus 14, 27. Amém.